Glória a Jesus, minhas irmãs, recebam todos e todas a paz do Senhor. Amém. Jesus, que estreito que Jesus me colocou aqui, irmãos. Mas Deus é bom e a sua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. E quantos acreditam que o céu ainda tem mais aqui nessa noite para as nossas vidas? Glória ao Senhor Jesus. É um grande desafio, mas um presente também, porque hoje eu vou sentar para ouvir o pastor presidente José Wellington. Então, eu tenho certeza que o céu tem porção dobrada para nós nessa noite. Olha para essa irmã que está do teu lado, diga: que bom que você veio. Glória a Jesus. Minhas irmãs, sem perca de tempo, abra comigo, por gentileza, a vossa Bíblia, livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. Quero ler e meditar com vocês brevemente no texto escolhido para essa festa. Quero agradecer aqui a vida do pastor Eliseu. Pastor, muito obrigada pela confiança. A vida da irmã Ana Paula, muito obrigada pelo convite. É um presente estar aqui com vocês. A todas as irmãs da UFADEB, todas as líderes, dirigentes do ciclo de oração, todas as irmãs que estão aqui, a vida do pastor José Wellington, que Deus abençoe. E a todos vocês que estão aqui compondo essa festa e glorificando o nome do Senhor, porque é para isso que nós chegamos aqui nessa noite, para dizer que Ele é bom e a sua misericórdia tem nos alcançado. Amém? Livro do profeta Jeremias, eu quero ler com vocês capítulo de número 18, a partir do versículo de número 1. Quantos encontraram o texto? Diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E você diz amém por essa palavra. Glória ao Senhor Jesus. Eu queria que você fosse boca de Deus para essa mulher que está perto de você, e com muita graça, com muita autoridade, com muita unção de Deus, você dissesse para ela assim: Deus permitiu quebrar para te melhorar. Não, você só repetiu. Agora eu quero que você profetize para ela. Diga: Deus permitiu quebrar, não foi para te perder, foi para te deixar melhor. Oh, aleluia. Diga para ela: tu vai sair dessa olaria mais crente, tu vai sair dessa olaria mais forte, tu vai sair dessa olaria mais firme. Quantos acreditam nisso? Deus permitiu quebrar para te melhorar. Deus está visitando a estrutura de mulheres aqui e está fazendo de novo e fazendo melhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Olha aqui para mim. Eu quero ser breve e objetiva para fazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Eu sei que vocês já estão recebendo do Senhor, e eu creio que tudo que o Senhor tem feito por esses dias tem trazido vocês para mais perto do altar, mas eu creio num Deus que se revela de formas diferentes, e há uma medida para nós aqui nesta noite. Livro do profeta Jeremias, e a verdade é que o ministério do profeta Jeremias foi um ministério marcado por Deus, e nós vamos perceber que o chamado deste profeta, que foi levantado por Deus em um tempo de muita precisão e necessidade, nós vamos perceber que este profeta teve o seu ministério marcado por duas coisas. E quais foram elas, irmã Juliana? O profeta Jeremias teve o seu ministério marcado pela palavra do Senhor e pelas visões que o Senhor permitiu com que Jeremias tivesse. Há uma verdade aqui, eu quero que você entenda e redobre a sua atenção. Jeremias foi chamado por Deus em um tempo de muita necessidade, porque Deus levanta profetas em cenários de necessidade. Deus não levanta profeta para competir, Deus não levanta profeta para só ocupar lugar. Deus levanta profeta para liberar a sua palavra em um cenário
em um período de necessidade. Mas diferente de alguns profetas, nós vamos perceber que Jeremias, ele teve o seu chamado e o seu ministério marcado pela palavra do Senhor e pelas visões que Jeremias teve em todas as experiências e oportunidades que Deus decidiu descortinar algo espiritual na sua vida e no seu ministério. Nós vamos olhar para o capítulo de número 1 e a primeira experiência que Jeremias teve com o Senhor. A Bíblia diz para nós que veio a ele a palavra do Senhor. E essa palavra que vai até o profeta, faz com que o profeta agora tenha o conhecimento de um plano, de um propósito que ele antes não conhecia. Jeremias, ele tinha um planejamento pessoal. Jeremias tinha um planejamento para a sua vida, mas a Bíblia diz que no momento em que Deus se revela a ele, a palavra vai descortinar o projeto, e a Bíblia diz para nós que agora o Senhor vai falar com Jeremias. Desde o ventre, enquanto você era tecido, eu já havia te santificado. E esse santificar significa separar. O que Deus estava dizendo era: ainda no ventre tu já eras separado para a minha obra. Ainda no ventre tu já eras separado para o meu querer e a minha vontade. Ainda no ventre eu já havia designado o que você se tornaria. A Bíblia diz que o Senhor vai declarar a Jeremias os seus planos e vai dizer: olha, enquanto você estava sendo formado no ventre da sua mãe, eu já te santifiquei e as nações eu te dei por profeta. A palavra de Deus vai alcançar o profeta, e nós vamos ver essa expressão no livro de Jeremias por volta de 42 vezes. E veio a minha palavra do Senhor. E veio a minha palavra do Senhor. A palavra encontra o profeta e vem descortinando o propósito de Deus, o projeto de Deus. E o que é que Jeremias faz? Faz como normalmente eu e você fazemos. Apresentamos diante do plano de Deus desculpas para não fazer. Só que o Senhor me disse, e eu anotei para não esquecer, o Senhor me disse: enquanto nós estamos dispostos a apresentar as nossas deficiências para não fazer, Deus está inteiramente disposto em nos tocar para nos habilitar. Deus está dizendo para o profeta: eu te santifiquei, eu te separei, eu te dei as nações, tu vais ser profeta. E o profeta está devolvendo para Deus uma resposta, e qual é? Senhor, eu sou só uma criança e eu não sei falar. Jeremias está apresentando a Deus a sua deficiência, a sua incapacidade. Só que o que eu acho lindo é perceber que mesmo Jeremias dizendo para o Senhor o que ele não consegue fazer, Deus não aborta o plano e não muda o projeto por conta da desculpa do profeta. Eu vim pregar para quem veio receber, e se você veio e está ligado, levante a sua mão. O Senhor está dizendo: as tuas desculpas não abortam o meu plano, as tuas desculpas não fazem com que o céu venha mudar de ideia, as tuas desculpas não fazem com que Deus estabeleça um plano B. Deus está dizendo: eu sei quem tu é, eu que fiz tua boca, eu que te formei. Jeremias vai dizer: a minha incapacidade está nos lábios, eu sou menino, eu sou criança e não sei falar. Aí a Bíblia diz que Deus libera a palavra e toca na boca do profeta. Oh, aleluia! Eu queria alguém para crer aqui nessa noite. Deus está tocando agora nas tuas deficiências para dizer: não mudo de plano, mas te toco para te habilitar. Oh, glória a Deus! Não aborto o plano, mas te toco para te preparar. Eu coloco na tua boca, Jeremias, as minhas palavras. Abre a boca, abre a boca, abre a boca, diz o Senhor. Nós estamos dispostos em apresentar desculpas, mas o céu está disposto em nos habilitar. Oh, aleluia! Nós estamos dispostos em falar do que nós não somos boas, mas o céu ainda está disposto a nos preparar. Eu não errei teu endereço, eu não errei o projeto, eu não errei a proposta, é você. Depois que Jeremias tem o plano celestial descortinado, o propósito de Deus estabelecido, para que ele pudesse se tornar profeta, a Bíblia diz que depois de tocar em Jeremias, de colocar na sua boca as suas palavras, o texto diz para nós que
Jeremias vai ter uma visão de Deus. Deus vai apontar a Jeremias e diz: o que é que você vê? Eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor vai dizer: dissestes bem, porque eu velo pela minha palavra. Em inúmeros momentos e cenários da vida e do desenvolvimento do ministério do profeta Jeremias, nós vamos ver palavra e visão. Palavra e visão. Jeremias, a princípio, no capítulo de número 1, recebe a palavra, vê a vara de amendoeira e depois vai profetizar. E é exatamente nessa ordem. Primeiro ele ouve, depois ele vê e depois ele profetiza. Primeiro ele ouve, depois ele vê e depois ele profetiza. Primeiro ele ouve, oh aleluia, oh aleluia. E depois de ouvir ele vê, e depois de ver ele profetiza. Ouve, vê e profetiza, exatamente nessa ordem. Então nós vamos ver o ministério do profeta sendo marcado por esse nível de experiências. Ele ouve, ele vê e depois libera a palavra. E eu quero aplicar isso aqui para que você entenda: não altere a ordem. Não altere a ordem. Tem muita gente falando do que não ouviu, mas o céu me trouxe aqui para dizer: não altere a ordem. Pastor Eliseu, o menino do teclado, pode tocar? Glória a Jesus. Como é o nome dele? Rafael. Rafael, prega comigo, depois o pastor Eliseu vai te dar um abraço cheio de unção e você vai receber uma porção de Deus. Olha aqui para mim. Ele ouve, ele vê e profetiza. Não dá para alterar a ordem. Existe uma regra lá fora que diz que a ordem dos fatores não altera o produto, mas aqui dentro não. Aqui dentro é ouvindo, vendo e liberando. Ouvindo, vendo, eu vou pregar até alguém entender. Ouvindo, vendo e liberando. Ouvindo, vendo e liberando. Ouvindo, crendo e liberando. Ouvindo, recebendo e liberando. Ouvindo, percebendo, discernindo e liberando. Profeta que não ouve, não tem nada para falar. Mas aqui, Orabacaia, aqui no setor 49, tem profeta alinhado à voz de Deus. Tem profeta, tem profeta alinhado à voz de Deus. Ela só fala o que ouviu, ela só fala o que sentiu, ela só fala o que viveu. Libera. Escuta. Capítulo 18. Vai acontecer exatamente a mesma coisa. Ele vai ouvir, ele vai ver e depois ele vai profetizar. O que vai acontecer aqui no capítulo 18? Versículo 1 diz: a palavra do Senhor que veio a Jeremias. E quando eu li isso aqui, o Espírito de Deus bradou no meu coração. Essa palavra vem e vai. Aleluia. A palavra veio a Jeremias dizendo: oh, aleluia. Veio. E o que o céu me disse foi: essa palavra está em movimento. E essa palavra se movimenta para colocar o profeta em movimento também. Tem gente acomodada onde está, mas a palavra diz: eu vou te colocar em uma geografia profética. Eu queria alguém para quê? Tem gente que está acomodado e acostumado a ficar parado, mas a palavra que se move está dizendo: eu estou indo aí. E há um convite. A palavra que vem para colocar o profeta em movimento. Oh, aleluia. A palavra que vem para colocar o profeta em atividade. A palavra que vem para colocar o profeta na direção do céu. A palavra que vem para colocar o profeta no destino que Deus tem. E o Senhor me disse, eu anotei para não esquecer: palavra em movimento, profetas em ação. Eu vou repetir: palavra em movimento, profetas agindo. Palavra em movimento.
milagre, palavra em movimento, cadeia sendo quebrada, palavra em movimento, decreto sendo liberado. O Senhor me disse: quando a palavra está em movimento, profetas estão em ação. A palavra veio, e veio só para informar? Não. A palavra veio, e veio só para consolar? Não. A palavra veio para mover. Veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: levanta-te e desce. Primeiro, a palavra dá uma ordem. Segundo, desce para onde? Desce para a casa do oleiro. Primeiro, a palavra dá uma ordem. Segundo, a palavra aponta um destino. Aleluia. Levanta-te e desce à casa do oleiro. Oh, aleluia. Deus está esperando alguém na olaria. Deus está marcando encontro com alguém na olaria. Eu vou pregar até alguém entender. Deus está movimentando profetas na olaria. E o Senhor me disse: quem é que frequenta a olaria? Oleiro, vasos e profetas. Aleluia. Oleiros, vasos e profetas. Deus está apontando um destino. Escute. A palavra que vem está em movimento, palavra em ação, palavra liberada. E a palavra que está em movimento vai movimentar o profeta agora para o lugar que Deus quer que ele esteja. E a ordem aqui é: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas. Há uma incógnita aqui, por quê? Porque a palavra que se movimenta e que fala, que é viva, diz que tem algo para falar. E parece redundante ouvir que a palavra veio, deu ordem, apontou destino e quer mostrar e falar alguma coisa. E a pergunta que fica é: por quê? A palavra que encontrou o profeta onde ele estava não revelou no lugar que ele estava. Por que a palavra que encontrou Jeremias em um lugar específico não revelou no lugar que o profeta se encontrava? Se a palavra que vem dá ordem e dá destino, por que é que também não revela? E o Senhor me disse: dependendo da revelação, existe um ambiente específico. Dependendo da revelação, existe um lugar específico. Dependendo do que o céu quer mostrar, existe uma geografia específica. Quando Deus quer convidar o profeta para um novo nível de mensagem, quando Deus quer convidar o profeta para um novo nível de experiência, quando Deus quer convidar o profeta para um novo nível de revelação, Ele não vai mostrar no sofá, não vai. Ele não vai mostrar na cama depois do almoço de domingo, não vai. Ele não vai mostrar na casa da amiga nem no shopping, não vai. Diga para essa mulher: Jesus está te esperando na olaria. Não, diga para ela entender que Deus está movendo ela para um lugar de relacionamento. Diga: Jesus está te esperando na olaria. Jesus está marcando, Jesus está marcando encontro com alguém. Diga para ela: o nível da revelação é outro, é maior. É um novo acesso, é uma nova
experiência, é uma nova mensagem, é uma nova direção, é um novo projeto, é um novo decreto. E dependendo da revelação, Ele não vai mostrar no lugar do teu conforto, no lugar da tua inércia, no lugar do teu comodismo. Ele vai mostrar na olaria. Levanta e desce. Tem alguém que entendeu isso aqui? Levanta e desce. Levanta. Que me dá lá brava sob a narraçaia. Endaramancho me narraçaia. Que manto e amandaramanda racel me narraçaia. Ai, o diabo te quer distraído, mas há poder no sangue de Jesus. Porque hoje a voz do Senhor é nítida, clara, audível e discernível. Ele está te esperando, Jeremias, na olaria. E por que lá? Porque Deus não quer só falar, Deus quer mostrar. Deus não quer só falar, Deus quer mostrar. Oh, Espírito Santo de Deus. Deus quer descortinar algumas coisas aqui na vida de pessoas. O céu quer descortinar algumas coisas na vida de pessoas. Levanta-te e desce. Desce para onde? Desce à casa do oleiro. E lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Versículo 3. E desci. Eu já estou encerrando. E desci. O Senhor me disse algo, e do jeito que o Senhor me disse, confrontou a minha realidade. E talvez confronte a tua também. O Senhor me disse: as maiores experiências que você vai viver não dependem só do que eu digo, mas dependem inteiramente do que você faz com aquilo que eu estou falando. Tem alguém comigo? Diga glória a Deus. Nós não estamos vivendo experiências, não é porque o céu deixou de falar, é porque nós deixamos de acatar aos direcionamentos de Deus. Deus está nos aguardando na olaria. Deus está nos esperando na olaria. E o que é que faz com que Jeremias viva essa experiência que ele mesmo vai narrar no capítulo 18, o capítulo mais famoso do seu livro? O que vai fazer com que ele viva uma das maiores experiências no seu ministério não foi só o que ele ouviu, mas o que ele fez com aquilo que Deus falou. Deus disse: levanta e desce. E o versículo 3: e desci. Sabe o que Deus está dizendo? Você não precisa mais de uma palavra. O que tu precisa é de um posicionamento. Tu não precisa mais de uma confirmação. O que você precisa é de coragem para viver o que o céu já liberou. Oh, aleluia. Tu não precisa de mais uma palavra profética. O que você precisa é de coragem e obediência para viver. Oh, aleluia. Tem tanta gente aqui que o céu disse: vai pregar, vai cantar, vai profetizar, vai orar, vai interceder, vai liderar, vai contar testemunho. E o que te falta? A palavra. Palavra em movimento, profetas em ação. E desci. Sabe por que ele viu? Porque ele desceu. Sabe por que ele ouviu? Porque ele obedeceu. Quantas vezes o Espírito de Deus vai nos convidar e a gente vai resistir? Quantas vezes o Espírito vai nos direcionar e a gente vai resistir? Mas há poder no sangue de Jesus aqui nessa noite. Toda resistência está caindo por terra nessa noite.
Toda resistência que tem te impedido de acessar um novo nível está caindo por terra nessa noite. Toda resistência que tem te aprisionado no mesmo lugar. Qual lugar? O lugar da mediocridade, o lugar do comodismo, o lugar da rotina, o lugar do conforto. Tá quebrando. Eu tô vendo alguém receber lá atrás. Tá quebrando agora. Quem crê na palavra que é viva, poderosa e eficaz? Oh, aleluia! Alguém pode fazer comigo o sinal de que Deus está quebrando? Deus está quebrando corrente que amarrou o profeta. Deus está Deus está quebrando agora toda corrente que limitou a experiência para dizer: desce, desce porque eu vou falar, desce porque eu vou mostrar, desce porque a olaria é lugar de oportunidade. Eu encerro. Chamando e abarabacé. Rebaçou e andaramandahacé. Ele foi. Chegando lá, a Bíblia diz para nós que Jeremias vai se deparar com o oleiro fazendo a sua obra sobre as rodas. É uma verdade que o céu me disse aqui, qual é? Quando o profeta chegou, o oleiro já estava trabalhando. Aleluias, aleluias, aleluias. Deus não está esperando o profeta chegar para fazer, porque o oleiro trabalha independente da presença de profetas. E antes mesmo do profeta chegar, o oleiro já estava trabalhando. Jeremias vai agora se deparar, e a primeira experiência aqui é visual. Diga após mim: visual. Jeremias vai observar e vai ver. O oleiro está trabalhando na sua obra sobre as rodas. Só que o texto diz que, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. O que é que Jeremias percebe aqui, se depara? E eu não vou conseguir entrar em detalhes, mas eu quero chegar exatamente onde o céu me conduziu. Jeremias está no lugar que Deus havia apontado, onde a palavra havia o direcionado. E agora a primeira experiência vai ser visual. Ele vai ver. Percebe o oleiro fazendo a sua obra. Só que o texto diz que o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro. A minha versão vai usar exatamente essa expressão: quebrou-se. E quando nós utilizamos essa expressão, se quebrou, a primeira imagem, se eu estiver errada você pode me corrigir, mas particularmente comigo, a primeira ideia que nós temos do se quebrar é a imagem desse vaso pronto, em cacos, sim ou não? Quando nós usamos essa expressão quebrou, a ideia que nós temos desse cenário, dessa cena, é de que o vaso estava sendo preparado, formado, só que algo vai acontecer e este vaso vai quebrar. Só que só há dois elementos aqui: primeiro, a roda; segundo, a mão do oleiro. Roda não quebra, roda modela. Segundo elemento, a mão do oleiro, que molda, que faz, que prepara. E aqui, se nós não podemos atribuir à roda a responsabilidade desse vaso se quebrar, será que nós vamos pensar que a responsabilidade do vaso ter quebrado foi do oleiro? Misericórdia. O oleiro não quebra, o oleiro faz. E aí o que nós precisamos entender? Se não foi a roda, porque roda não quebra ninguém, irmão. Deserto não quebra ninguém. Processo não quebra ninguém. Igreja não mata ninguém. Liderança não mata, não, ninguém. Pelo contrário, modela. Se não foi a roda e se não foi o oleiro, nós precisamos atribuir essa responsabilidade ao vaso. Só que há uma expressão em outras versões que para mim é mais fidedigna do que a minha. E qual é? Não é quebrou-se,
Aleluia. A expressão mais fidedigna aqui não é se quebrou, é se estragou. E a ideia de estragar tira de nós o estereótipo de caco, de coisa quebrada, de uma matéria robusta e sólida que por algum motivo se quebrou. Só que o vaso que se torna caco não é o vaso que está na roda, é o vaso que está na prateleira. O vaso que se torna pedaços não é o vaso que está na roda, é o vaso que já está pronto. Aleluia. Aí Deus está dizendo, oh aleluia, eu preferi permitir estragar na roda do que te deixar quebrar na prateleira. Oh aleluia. Eu preferi permitir estragar enquanto eu estou te moldando do que alguém tiver quebrado depois de pronto. Eu permiti o vaso se estragar enquanto eu ainda estou entregue, modelando, colocando as minhas digitais, derramando água do Espírito. Eu preferi permitir estragar na roda do que te ver quebrado depois de pronto. Sabe o que Deus está dizendo? A roda não veio para te matar, a mão do oleiro não veio para te derrubar. É Jesus dizendo, eu permiti estragar agora que não está pronto, para livrar de te quebrar depois na prateleira. Ele está dizendo, aleluia. Eu encerro. Ele está dizendo, se estragou, nós não podemos atribuir ao oleiro a responsabilidade desse vaso se estragar. Só que sabe o que eu acho lindo? É que mesmo o oleiro não tendo responsabilidade no estrago, ele tem a responsabilidade no conserto. Aleluia. Não foi ele que estragou, mas a sua misericórdia é tão grande, a sua graça é tão grande. Ele disse, quem estragou foi você, mas eu estou comprometido em te melhorar. E tornou, essa é a raiva do inferno, e tornou, essa é a raiva do diabo, e tornou, essa é a raiva do teu inimigo, e tornou. Quando o diabo disse, está vendo, esse barro é ruim demais para ser vaso. Geólogos vão dizer que existem 200 tipos de argila, mas apenas 8 são argilas preparadas para se tornar vaso. Apenas 8 aguentam a roda, apenas 8 aguentam a mão do oleiro, apenas 8 aguentam ser amassada. Aí Deus está dizendo, eu não escolhi errado, Satanás, eu vou fazer de novo, e para a raiva do inferno eu vou fazer melhor, eu vou fazer mais forte, eu vou fazer mais crente, eu vou fazer mais ungido, eu vou fazer mais Sabe qual é a raiva do inferno? É quem se estragou fomos. E ele olha dizendo, olha aí, não disse que não prestava para ser vaso? Aí o Senhor me disse, na olaria não tem lixeira. Eu vou repetir para alguém entender, na olaria não tem descarte. Na olaria de Jesus tem reciclagem. Vou fazer de novo. O inferno olhou para você e disse, depois dessa depressão ela não canta mais, não adora mais, não ora mais. E o inferno está tendo que te ver aqui de uniforme, penteada, maquiada e escovada, e adorando, porque se ele pensou que tu ia se desmanchar por conta de processo, ele vai ter que ouvir uma igreja viva dizendo, roda não mata, roda fortalece, roda cabaracha, roda não mata, fora labacai, roda vivifica. Tornou. Diga para essa irmã,
Deus permitiu quebrar. Não foi para te perder, foi para te melhorar.